Gratidão. E aqui uma mensagem da nossa egrégora. Vou ler a mensagem. Elevando-se a um novo estado de consciência. O momento atual é disruptivo individualmente e coletivamente. Não podemos manter uma vida antiga diante de uma nova visão. Urano é uma energia que pratica a espiritualidade através do contraste. A sustentação do que é falso torna-se impossível. A realidade é ancorada em leis universais e nada passa desapercebido do todo. Urano coloca a luz no que está fragmentado para que possa se integrar. Nessa integração, crenças e padrões energéticos desgastados são rompidos ou transmutados. Isso pode ser refletido nas nossas amizades, relacionamentos, empregos, famílias, etc. A Matrix, como um sistema coletivo de crenças limitantes, não pode se manter diante do que é divino e sagrado para cada ser humano que desperta. Cada ser humano é único e a sua jornada deve ser preservada e apoiada pelas forças da luz. O momento é sempre o agora, mas temos que ter o discernimento de aceitarmos quando algo não acontece do nosso jeito. Afinal, o eu superior sempre tem uma forma mais surpreendente de nos entregar aquilo que precisamos. Resistir traz sofrimento. Desistir não aceitar a mão estendida da nossa alma. Resta apenas aceitar com a pura convicção de que o que deixamos é apenas para abrirmos espaço para recebermos mais de nós mesmos. Abrace a sua nova versão. Ela vem sendo preparada há muitas vidas. Sumiu aqui a tela. Gente, nossa versão vem sendo preparada há muitas vidas. O que isso quer dizer, né? Na verdade, não estamos falando aqui de vidas passadas, né? Ou vidas acumuladas, ou quantas vidas nós já tivemos, ou quantas, né, estão acontecendo nesse momento. Na verdade, as vidas, todas as nossas vidas, elas acontecem ao mesmo tempo. Então, são realidades, são dimensões de nós mesmos que vão acontecendo. Agora, aqui na Terra, o que aconteceu com a questão das reencarnações, né? Então, reencarnação é outra coisa. É, na verdade, um movimento que foi criado na Terra pela própria Matrix. Ou seja, eu crio dificuldades para um ser, aí ele desencarna com aquela dificuldade que ele não conseguiu aprender. Então, ele tinha que aprender algo e não conseguiu aprender, porque o próprio sistema impediu ele de aprender. E aí ele desencarna e volta com aquela falta, ou seja, ele vai fazer de novo para tentar aprender aquilo que ele não aprendeu. E isso foi o que criou o que se chama da roda de Sansara, ou seja, aí eu volto para fazer aquilo de novo, e aí o sistema impõe outra limitação e eu não consigo aprender aquilo de novo, saio de novo, desencarno de novo, volto de novo, e assim fico nesse ciclo vicioso, que não há evolução. Então isso foi criado pelo sistema da Matrix para impedir as pessoas de evoluir. Então um ser, né, que está em vários movimentos desse tipo, ele está aceitando, né, fazer um novo, vir novamente dentro de um outro personagem por conta dessa imposição do sistema de mantê-lo aprisionado. Então é um aprisionamento. Então essa mensagem, o que ela coloca, né? É o momento de ruptura desses aprisionamentos, tanto individualmente quanto coletivamente. Ou seja, o que nós estamos fazendo com cada um de nós que está dentro desse processo de autoconhecimento, não importa o estágio, o nível, né, o quanto está conhecendo de si mesmo, importa que esteja. Então, essas pessoas já estão saindo desses aprisionamentos impostos pelo sistema.
Então, boa parte do que elas acreditavam desse sistema já estão percebendo que era um sistema ilusório, porque um padrão energético, um padrão de um sistema como Matrix é um padrão energético. Energético. Então, a pessoa está fazendo aquele movimento repetitivo porque ela se condicionou a fazer aquilo. E ela criou um padrão energético. A energia de Urano, o que ela faz? Ela traz, coloca luz nesse padrão energético e vai demonstrar para aquele ser, aí não estamos falando só da uma egrégora uraniana do trabalho, né? Da própria energia de Urano que faz isso, mas do trabalho coletivo de Urano, porque o Urano está presente nesse momento, como um planeta que vem trazer essa revolução individual e coletiva, revolução no sentido positivo, de a gente enxergar, para que eu estou fazendo isso? Pois é uma bobagem, deixa de fazer. Então é nesse sentido que são coisinhas que parecem coisinhas, né? Mas que se tornaram empecilhos para as pessoas, porque elas continuaram fazendo aquilo, acreditando que só tem aquela forma de fazer. Então, essa energia de Urano, como ela é coletiva, no sentido de que está presente esse planeta com uma retrogradação, ou seja, retrogradação nesse momento, é oportunidade, né? Não trabalhamos com astrologia, gente, mas no sentido retrogradação, no sentido energético para nós, é oportunidade de você revisar, revisitar, reorganizar, porque não tem nada pronto. Então, não tem que ser assim, então agora não vai ser assim, tem que ser assim. Não saímos, não estamos saindo desses padrões energéticos para criar outros e impor as coisas de novo. Não, é justamente para a retrogradação vem para liberar a nossa mente. Retrogradação, ressignificar, revisar e liberar a mente de coisas que não servem mais. Então, quando eu libero a forma de fazer aquilo, deixo de fazer daquele jeito, automaticamente eu libero a energia do meu ser para receber as novas energias, as novas frequências. Então, quando isso acontece, uma nova energia tem que entrar e um novo movimento no ser acontece. Então, por exemplo, uma pessoa está aprisionada num tipo de trabalho. Então, ela revisa. Tem esse momento de Urano que vai colocar luz na mente dela e ela vai perceber, talvez isso aqui eu não tenho que fazer mais mesmo, porque não está colaborando para a minha evolução. Então, o Urano, ele impõe, entre aspas, um movimento evolutivo. Então, Urano é um planeta que não fica aprisionado, estagnado. Eu faço uma coisa de um jeito, tá, você aprendeu? Não, tá bom, mas tem uma forma melhor. Imediatamente ele não faz você ficar estagnado naquele ponto que você acha que você descobriu, né? Você não descobriu. Agora eu sei tudo. Aí ele imediatamente fala, tá, ok, mas segue, porque tem mais. Então ele sempre vai fornecer para a gente uma oportunidade de a gente ver mais de nós mesmos. E não é a gente sair correndo, né? Então isso aqui já não serve, jogo fora, vou pegar outro. Não é isso, né? É no sentido de que a gente vai viver aquilo, o novo que a gente está experienciando. Por quê? Porque a gente tem que viver aquilo dentro da gente. A gente precisa perceber aquilo dentro da gente. Aquilo tem que acontecer. Aí você fala, caramba, quanto tempo eu fiquei naquele trabalho, naquela atividade. E aquele relacionamento. Gente, eu estava carregando um peso morto, entre aspas, né? Sem julgar. Mas o peso morto, na verdade, não é falando mal da pessoa, mas é da energia que a pessoa está carregando. Porque ela está carregando a crença limitante do outro. Aí você fala, nossa, mas caramba, que mala pesada que eu estou carregando. É um mala esse? É isso mesmo. Por quê? Porque a crença não é da pessoa, é do outro. E aí a pessoa traz para si e começa a carregar aquilo. E assim a humanidade foi gerando todos esses fragmentos. Então a mensagem fala de fragmentação. O que é a fragmentação? Nós criamos, quando caminhamos
dentro do sistema, a gente veste uma máscara. Aí põe uma máscara, vai do personagem que vai trabalhar. Aí o personagem vai trabalhar, não, melhor não falar isso, porque se eu falar, o que vai acontecer? Aí o personagem chega em casa, na família, não, eu não vou falar isso, porque senão vai dar problema. Então ele começa a vestir, o personagem começa a vestir várias máscaras para atuar em determinados locais. Isso gera o que a mensagem está falando de fragmentação. O Urano traz a luz, né? Coloca a luz nesses fragmentos e fala, não, você tem que unir tudo isso, tirar todas essas máscaras, ser a sua essência, ser quem você é no trabalho, no relacionamento, qualquer lugar que você for, você tem que ser você. Você não precisa vestir máscara nenhuma. Quem inventou isso? Então, Urano, ele é, de alguma forma, direto. Então, é uma energia direta. Como ela está em retrogradação, é um movimento de revisar isso. Então, eu vou revisar. No trabalho, eu estou usando uma máscara? Gente, o chefe, o diretor, a equipe, será que eu estou sendo clara com a equipe? Ou será que eu estou falando um monte de bobagem para não acontecer isso, para não ferir aquilo? Será que eu estou usando a linguagem mais adequada? Será que eu estou me expressando bem? Então, a revisão é isso. Aí você vai revisando, como é que você está atuando, o que você está fazendo, e vamos revisar. Não tem problema, a gente tem que revisar mesmo, vamos revisar. Mas o que a gente vai usar como referência na revisão? Então aí a instrução superior coloca no início da mensagem as leis superiores, as leis universais são as leis que regem. Então no topo da pirâmide, entre aspas da pirâmide, no topo dessa pirâmide simbólica tem que estar as leis universais. Então, se as leis universais, se eu estou seguindo, né, eu vou descendo, vai descendo, chega aqui na nossa fisicalidade, eu estou seguindo um plano que eu inventei. Eu estou seguindo um plano que não tem nada a ver com o superior. Nada. Eu falo, meu Deus, que plano é esse que eu estou criando? Mas você está criando que você tem que ir lá viajar para um lugar tal, porque você acha que você precisa fazer esse esforço, que você precisa dos resultados, que você tem que convencer 1 milhão de pessoas com o seu método, não sei o quê. E a pessoa está fora disso, desalinhada. Então, como é que ela vai chegar, né? O plano está numa linha e ela tem outra. Então, essa as linhas de tempo, né? Então, essas linhas de tempo, eu estou caminhando com o meu plano numa linha, mas o plano do eu superior está em outra linha. E a gente está lá se esforçando, se matando. Não, você tem que ir lá, você tem que ficar 12 horas, né? Então tem uma pessoa que relatou 12 horas de trabalho. 12. Antes fazia 10, aumentou mais 2. Para quê? Aumentou a carga horária, a quantidade de horas, mas como assim? Mas destinada a gerar que tipo de resultado? Então é isso que nós temos que, na retrogradação, né, verificar. Será que a gente está em linha com o plano da linha, né, da nossa linha do tempo, que contém o eu superior, que vem da nossa alma? Então o sentimento principal é isso, está vindo da alma, a nossa nova versão, que já passou milhares de vidas aí, para se manifestar. Ela já percorreu milhares de possibilidades. Muitas pessoas já estão há muitos e muitos anos no planeta Terra. Muitos. A gente não tem nem ideia. Eu nem fiz essa pergunta. Eu nem fiz porque, na verdade, eu acho que eu não quero saber a resposta. Por quê? Porque é muito tempo. Então, a gente está há muito tempo para manifestar a nossa nova versão, nossa versão real. Por quê? Por conta de um sistema que impediu os seres de verem a verdade. Então, todos esses véus, essas crenças, esses hábitos, essas imposições estão sendo transmutados pela lei, pela ordem, né, dos comandos, pela ordem superior,
que falou, acabou, né? Não tem mais esse tipo de planeta, porque o planeta agora é um planeta evolutivo. Então, os seres têm que estar em outro nível de consciência, né? Tema dessa mensagem, outro nível de consciência, para que eles possam seguir o plano superior. Por quê? Porque se eu estou no mesmo nível de consciência da Matrix, eu não vou encontrar esse plano, eu não vou encontrar essa frequência, eu não vou encontrar esse conhecimento, não vou conseguir me alinhar a essa linha do tempo. Então, o movimento de retrogradação de Urano, ele traz a sabedoria para cada um de nós para perceber. Então, eu vou ver e vou falar, bom, não, realmente não está em linha. Não, tudo bem, não está em linha, ajusta. Né? Então, não está em linha, a gente fala, ok, a gente aceita, pede orientação interna, pede orientação superior, mas a gente tem que, em primeiro lugar, aceitar. Então, a mensagem diz, se a gente resistir, entra o sofrimento, porque a resistência é o ego. Então, a resistência vai trazer mais dor, porque você vai continuar naquele padrão energético que não corresponde mais. Então, eu continuo num relacionamento que não dá certo, tentando que ele dê certo. É um padrão repetitivo. Então, eu tenho que romper com esse padrão repetitivo. Agora, o relacionamento que não dá certo não significa que ele não pode dar certo. Por quê? Porque só preciso modificar o padrão que eu tenho de comportamento. Então, muitas vezes, o padrão que a pessoa tem de comportamento é o que impede o relacionamento de prosperar, de progredir. Porque ela continua querendo mandar no outro. Né? Então, esse jogo de egos, etc. Então, quando isso, com autoconhecimento, vai sendo transmutado e deixa de mandar no outro, o padrão energético é modificado. Então, se eu mudo o padrão da energia, do movimento da energia e deixo de mandar, então eu deixo de cobrar, a energia volta para mim. Em forma de quê? De sabedoria, de mais auto-amor, de mais amor próprio. Por que eu estou cobrando do outro aquilo que eu não faço? Eu vou cobrar do outro aquilo que eu não faço. Então a ficha cai nessa retrogradação. E a gente vê, bom, eu tenho isso, quem tem que mudar sou eu. Porque a gente nunca vai conseguir mudar o outro. Então, nessa mudança de padrão energético de comportamento que muda o padrão, pode automaticamente mudar o comportamento do outro. Porque as energias estão interligadas. Então, se eu começo a perceber que eu tenho que ter um outro comportamento, o outro que está conectado também vai fazer esse movimento, porque existe a conexão energética entre as pessoas. Agora, não quer dizer que eu faço meu movimento e vou exigir que o outro faça. Então, esse é o ponto, né, do resistir. Por quê? Porque aí entra a expectativa. E a expectativa é uma forma de resistência também. Então, o universo opera nessas energias, né? Ou seja, quando eu resisto, eu sofro. Quando eu mudo o padrão, eu falei, agora mudei. Agora eu quero que a pessoa se jogue aos meus pés. Tá? E a pessoa vai embora. Caramba, o que aconteceu? Você criou expectativa. Então você faz o seu trabalho sem expectativa de que o outro vai fazer. Por quê? Porque o outro vai fazer ou vai receber aquilo e vai ter atuação. Se ele fizer o seu próprio processo também e se aquilo realmente ainda fizer parte do seu jogo, da sua vida. Por quê? Porque pode ser que na nova Terra aquilo não faz mais sentido. E novos relacionamentos, novas possibilidades vão se abrir e aquilo não corresponde mais. Então já está limpando do seu campo, da sua vida, aquilo que não corresponde mais. Então, como diz a mensagem, resistir traz sofrimento. Desistir, não, joga a toalha. Pronto, a pessoa vai, né, se joga no chão, desiste. Desistir é pior do que resistir. Por quê? Porque resistir, você ainda está fazendo um movimento. Desistir é você jogar a toalha mesmo, então você não faz nenhum. Você nem está resistindo e nem está se impulsionando para resolver. Você desiste. Então, desistir é uma energia
que leva a você deixar, como diz a mensagem, de aceitar as mãos estendidas, né, da sua alma, porque a alma está lá, pronta para florescer, e você está lá desistindo no momento mais importante. Então, não desista, jamais. Não resista, não desista. E aí vem a aceitação, que não significa que a gente vai ser submisso nem vai aceitar qualquer coisa. Não, é uma aceitação no sentido de a gente entender que a gente não sabe. Então, agora estão acontecendo movimentos, eu já falei, não, aceita. Tem coisas que são ditas, né, para todos nós, tem coisas que não. Tem coisas que não são. Então, não cavoque, não fique, aguarde. Por quê? Porque a aceitação do movimento energético desse momento, para todos nós, traz o impulso do aceite. Aceite, por quê? Porque muitas coisas, para algumas pessoas, aquilo não vem naquele momento, porque a pessoa não está preparada. Então, não é contra, não é que está atuando contra, está protegendo. Então, existe a proteção divina para você não receber uma mensagem na hora que você não tem como receber. Porque você não vai ter capacidade de lidar com aquilo. Não vai ter. Então, na meditação, por exemplo, né, tem vários níveis de meditação que lidam com vários níveis de energia. Então, nós temos todos os milhares de pontos energéticos no nosso corpo. E quando eu comecei a prática, alguns pontos foram ativados, outros não. Então, isso começou a ser ensinado. Por quê? Porque se eu ativasse, vamos imaginar que nós temos 100% de pontos para serem ativados, energéticos. Aí eu pego e ativo 80%. Nunca fiz nada na minha vida, ativo milhares. Não estou num processo de autoconhecimento, não estou percebendo energias maiores. Quando isso não está acontecendo, e eu falo, não, eu quero resolver tudo aqui, eu vou lá e falo, olha, 5 sessões, está tudo solucionado, meu Deus, né? Eu falo Jesus, Cristo, Sananda, todas as consciências, eu quero todas as consciências. Vai dar um nó na pessoa, né? Por quê? Porque ela não está preparada. Então, a ativação dos nossos centros, elas vão acontecendo gradativamente. Então, o conhecimento, o autoconhecimento, a sabedoria, tudo isso vai sendo despertado aos poucos. Então, esse é o momento nosso, né? Então, o momento da nossa nova versão, o que essa nova versão contém? Não quer dizer que nessa nova versão você já vai chegar tudo, né? Por quê? Porque estamos preparados. A gente tem capacidade de receber tudo de uma vez. Né? Vamos imaginar que você tem 5 sonhos. E você recebe os 5 assim, pá! Será que você conseguiria lidar? Você quer muito, né? Mas será que você conseguiria lidar? Você fala, recebi tudo. Né? Como é que você vai lidar com toda essa energia, com todo esse amor? Porque o amor crístico, gente, ele é gigantesco. Então, a gente tem que estar aos poucos fazendo esse trabalho. Então, a aceitação é o movimento de a gente aceitar que tem um momento que não vem nada. Ok, que parece que a nossa alma ou o superior desapareceu. Isso vai acontecer, porque isso faz parte do processo, para ver o quanto que a gente está confiando no superior. O quanto que a gente confia nisso. Então, o meu superior foi dar uma voltinha, e você fala, mas cadê? E você tem aquela sensação de que abandonou, foi abandonado. E não é nada disso. É a sua mente, ou sua vibração, que eles se distancia, entre aspas, né? Acontece esse distanciamento vibratório, para que você se aproxime de novo de você mesmo. Porque você foi se distanciando.
Então é um exercício de a gente se manter na vibração correta. Por isso que a vibração da essência une os nossos personagens, né? As nossas facetas. Ah, agora eu vou colocar uma faceta para ir na padaria, né? Então, você põe uma máscara para ir na padaria. Ah, a máscara para ir passear não sei aonde. Ah, o trabalho você tem outro. Você nem sorri no trabalho, porque imagina o que vão pensar. Então, toda essa loucura do mundo de terceira dimensão, que leva à fragmentação, vai trazer a união de volta, a integração da nossa individualidade, que era o que Jung chamava da individuação. Individuação. Então, quanto mais eu me uno a quem eu sou, mais eu tenho autoconhecimento de quem sou, mais eu me uno ao todo, ao meu eu superior e à energia cósmica. Então, esse é o movimento, não se desfragmentar colocando máscaras, porque você não precisa vestir uma máscara diferente em cada lugar. Você só tem que ser você. Então, esse movimento da aceitação de quem somos, de que nesse momento a gente tem energias disponíveis para fazer isso, para nos auxiliar, é a abertura que nós temos para fazer. E então trazermos a manifestação dessa versão melhorada, dessa nossa versão, que está na linha de tempo correta, que a gente, mesmo que a gente pegue uma pontinha, pode ser um pezinho dessa versão, você já entrou. Então, um pouquinho que você já percebeu dessa versão, como é que te dá esse impulso, né? Você vai sentir mais alegria, você vai sentir mais autoconfiança, você vai sentir amor próprio, vai sentir vontade de estar em paz, com tranquilidade, fazer as coisas, vai diminuir a questão de ansiedade. Isso tudo é a integração com o nosso eu superior, mesmo que a gente não veja tudo modificado lá fora. Porque tudo isso são efeitos que vão acontecendo aos poucos. Então, a aceitação é um trabalho de auto-amor, de amor próprio, de dizer, eu aceito, recebo a minha nova versão. Porque a minha nova versão, se é uma nova versão, só pode ser melhor do que essa que eu estou aqui vestindo, do que eu estou tentando, né? Colocando essas máscaras, tentando ser alguma coisa. Então, você corta esse padrão energético. E quando você rompe esse padrão energético, você rompe com a Matrix. Então, quando você entrar de volta na Matrix, entre aspas, você não vai entrar de volta na Matrix, né? Mas você vai percorrer, passar por ela, passar por situações que você já viveu dela. Isso não vai mais causar nenhum tipo de perturbação. Porque você vai olhar aquilo e vai falar, meu Deus, o que é isso? Um teatro. Um teatro, cada um vestindo uma máscara, brigando um com o outro, por coisas superficiais. Então, o movimento é de a gente aproveitar ao máximo essa força energética, aceitarmos, né, que isso, mesmo que a gente não veja, é o que nos move. Então, os padrões energéticos são os que nos movem. Então, quando a gente traz padrão, é uma palavra bastante difícil para nós, mas não tem outra melhor nesse momento, que é quando a gente traz padrão, vamos chamar assim, mais elevado do que nós estamos acostumados, nós já mudamos, nós já melhoramos um pouquinho mais elevado, que significa a gente está sentindo amor por nós mesmos. Então você está levando esse amor para os outros. É só isso. Você está sentindo um amor próprio, você está sentindo vontade de fazer as coisas, você está mudando aos poucos. Você está levando isso. Reduziu o julgamento, reduziu, né? Reclamação, eliminou esses padrões de velho mundo. Você está fazendo a sua parte. Você já está vestindo a sua nova versão. Mesmo que ainda você não tenha mais elementos de contato, né? Seja contato com outros mundos, outras realidades. Isso tudo vem
com o tempo, com o movimento que a gente vai se disponibilizando. Não quer dizer que a gente, sem o contato direto, sem ter o contato direto, a gente não está se transformando. A gente está. Durante todo o tempo, toda a encarnação, nós estamos se transformando. Porque se a gente chega num contato desse com outro mundo, com nossa família, com hierarquias superiores, sem estar preparados, é um desastre. Porque aquilo não vai trazer o benefício necessário. Porque a gente não vai ter a consciência do que aquilo significa. Então a gente vai ficar mais confuso do que integrado. E o objetivo de tudo isso é, na verdade, ajudar na nossa integração e não na nossa separação de novo, na nossa fragmentação, na nossa percepção de dualidade, essas coisas todas. Então, esse movimento do eu superior, ele vem para integrar, assim como hierarquias cósmicas, energias solares, leis superiores, tudo isso vem para nos lembrar quem somos. Lembra quem eu era. Mas não, você não era, você sempre foi, é a mesma coisa. É que a gente ficou vivendo padrões energéticos totalmente fora daquilo que a gente tinha que viver. Então, esse descompasso não é fácil de a gente encarar. Não é. Porque você olha e fala, mas por que está fazendo aquilo daquele jeito? Teve que aprender. Então, tem que sair daquele movimento para chegar nesse, da nova versão. E ir integrando. Algumas pessoas passam turbilhões, né? Outras, muito mais tranquilo. Por quê? Porque vai depender de cada um, como nós encaramos e o quanto nós ficamos nos padrões. Porque quanto mais ficamos em padrões que não correspondem, mais difícil é a gente sair. Porque a energia vai se cristalizando. Então é como você ter um vaso, né? Um vaso de cristal. Um vaso de cristal é um exemplo, assim, fantástico. Porque o vaso, ele vai incorporando energias, ele vai absorvendo essas energias, absorvendo e vai se tornando aquele cristal extremamente duro, rígido. Quando acontece algo na nossa vida que rompe algum padrão, isso aconteceu comigo. O vaso se rompeu em milhares de pedaços, que não sobrou nenhum. Então, esse é um exemplo. Por quê? Porque aquilo representava padrões de antepassados meus. Então, era um vaso que vinha de, sabe Deus, de quantas vidas, de quantas pessoas. E aquilo simplesmente chegou num ponto que sozinho se fez, se rompeu. Mas o que é esse sozinho? Sozinho, entre aspas, né? É que ele estava num padrão energético e eu estava fazendo o meu trabalho, né, de autoconhecimento evolutivo, etc., com todas as energias. Então eu percebia que muitas energias que estavam ao meu redor não correspondiam àquilo que eu estava percebendo. E é isso que acontece nesse movimento agora. Ou seja, você começa a ver as coisas de outro jeito e está vendo um monte de padrão fora que já não faz mais parte do seu mundo. Como diz nessa mensagem, antigo. Então, padrão antigo, uma consciência nova, uma visão nova, como é que ela vai acomodar no mesmo lugar? Então, aquele vaso representava padrões de pensamentos, de crenças, de um monte de coisas já consolidados por pessoas que viviam naquela repetição. Então, ali dentro, gente, o cristal, ele tem o poder de reter, né, a energia, de trabalhar a energia. Então, eu estava contido aqui. E eu, o meu movimento de expansão, com uma energia de Urano, que é muito, né, então não é fácil, gente. Eu tenho que ter muito controle nisso, porque é uma energia muito expansiva, no sentido de que ela é bem diferente da energia
da velha Terra. Ela está em linha com a nova Terra, com as novas frequências de quinta a nona dimensão, que são energias leves, são energias suaves, são energias que você não precisa se esforçar, porque elas não têm ego, elas são energias sutis que trabalham na nossa consciência para a gente viver em harmonia com o entorno. Então, aquele vaso representava o contrário, e eu sentia a cristalização. Então, a minha própria emanação, a minha própria percepção de resistência gerou aquela descompensação e uma liberação gigantesca de energia, porque aquilo liberou. Gente, a gente tem que entender o que representa no mundo físico. Tudo que está no nosso mundo físico tem consciência. Então, o vaso de cristal tem consciência. Só que estavam lá as consciências das pessoas, né, das famílias, da família, etc., com um monte de intenções que não sabemos, mas que repetiam padrões de que tudo é difícil, etc. Então, esse movimento, quando a gente faz, ele tira obstáculos, remove obstáculos, transmuta obstáculos de várias situações. Então, ele ajuda várias situações, incluindo os nossos antepassados. Então, aquilo foi uma liberação energética, porque já não correspondia mais ao momento atual. Por quê? Porque os que estavam ali, entre aspas, representados no vaso, não estavam mais aqui, nessa dimensão. Então, é como se eles estivessem sendo liberados daqui. Porque, de alguma maneira, quando o ser sai, entre aspas, dessa dimensão, sem despertar a consciência, sem entender, mais de si mesmo, sem se deparar com a realidade de quem ele é, de quem somos, ele passa para outra dimensão com essa falta, entre aspas, né? Então, como é que ele vai fazer? Ele precisa despertar na outra dimensão, de qualquer maneira. Então, ele vai ter que fazer determinados processos para ele conseguir chegar nisso. Só que aí ele não está mais dentro de um corpo físico, né? Mas ele está atado, preso à dimensão aqui. Então, ele continua vivendo, porque ele não despertou, ele continua vivendo como se estivesse vivendo aqui, só que fora do corpo. Então, ele está vivendo num nível espiritual, num nível mais elevado, achando que está aqui ainda. Então, aquilo, de alguma maneira, representava a disrupção, a elevação, a retirada desses seres. Pode se libertar, né? Você não tem que ficar preso aqui, você tem que viver a tua vida, né? Para que eles possam fazer seu processo em outra dimensão. E está tudo bem. Por quê? Porque senão ele vai continuar acreditando que continua vivendo a mesma vida daqui. Então, a mente ficou presa. Então, a mente é tão forte, gente, por isso que essa mente humana está passando por todo esse processo de evolução humana. Porque a mente humana precisa evoluir, ela não pode ser, ela é mal utilizada, por isso que ela evoluiu em algumas pessoas. Porque ela foi sendo desenvolvida como um mecanismo de vida, e a alma foi colocada de lado. Então, sem esse processo, a gente não avança. Então, o momento agora, a gente não desistir, não resistir, não desistir e aceitar. Tem coisas que não acontecem, sempre vão ser para o nosso bem, sempre. Tudo que acontece, não acontece, é para o nosso bem. Não deu certo, é para o seu bem. Deu certo, é para o seu bem. Sempre. A gente só precisa ir junto com esse movimento, que é o movimento da nova Terra, evolutivo, e que vai colocar a gente em contato com a nossa verdadeira linha do tempo. Gratidão.